E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E no vídeo de hoje eu vou estar falando, né, sobre as 7 igrejas da Ásia, que Jesus deu ao apóstolo João as divinas revelações quando ele estava preso ali na ilha de Patmos, sobre os eventos escatológicos, né, que são os eventos do tempo do fim. Então Jesus, ele dá ao apóstolo João aqui a revelação de 7 qualidades, né, de igrejas, né? Ou nós podemos também entender como 7 qualidades de crente, né? E nessas cartas, né, elas contêm elogios, críticas, advertências e promessas, né? Então, assim, o objetivo do Senhor, ele como cabeça da igreja, é trazer orientação, né, sobre toda a sua vontade, né? E ali, né, em algumas ali advertindo, né, para que pudessem se arrepender de alguma condução errada que elas poderiam estar, né, seguindo, e voltar ali ao propósito de Cristo. Então, Jesus também usa uma figura, né, a figura do castiçal, que é o candelabro, né, que o castiçal ele serve para iluminar o ambiente, né? Então, a figura da igreja é exatamente como a figura do castiçal, né? Trazer luz onde ela estiver, né? E sabemos que no castiçal tem o elemento fogo, né? O que traz a luz é o fogo, e o fogo, né, nesse caso representa o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo, né, que dá à igreja, né, essa condição dela iluminar, né, e afastar as trevas, né, e ela ser relevante ali, né, representando ali, né, como a base do reino dos céus aqui na terra. Então ele fala, né, a primeira igreja aqui é a igreja de Éfeso, né, e nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. Jesus, ele diz algumas características importantes, né, sobre a igreja de Éfeso, e já de uma maneira resumida aqui, né, a igreja de Éfeso representa uma igreja sem amor, uma igreja que faltava o amor. Mas vamos ler aqui. Jesus diz assim, ele fala, né, sobre ele mesmo. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Aí Jesus diz assim: sei tudo o que você faz, a igreja de Éfeso. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Né? Então aqui é uma igreja que ela é operosa. Né? Então a característica dessa igreja é o trabalho dela, né, é constante. Né? Ela persevera. E sei que não tolera os perversos. Examinou também as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Aqui nós vemos a capacidade, né, que essa igreja tem de discernir, né, os espíritos, né, os ensinos. Então, Jesus disse que ela sofreu pelo meu nome com paciência, sem desistir. Então, uma igreja que também tem essa característica, né, de muitas tribulações, né, de muito sofrimento, e ela perseverou com paciência, né? Então, essa é o elogio, e são elogios assim incríveis, né? Nessa figura dessa igreja, dessa qualidade, né, dessa igreja, desse tipo de crente, né, que nós também podemos trazer isso para a nossa vida, né, como servos de Jesus Cristo. Contudo, tenho contra você uma queixa, aí vem a advertência: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu.
Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Então Jesus está dizendo que há uma urgência para que ela se arrependa, porque tudo que ela está fazendo, né, todas as suas ações, elas não estão sendo em amor. Né? E olha que interessante, nós podemos fazer grandes coisas, né, obras maravilhosas, e mesmo assim não temos o amor no coração. Então esse amor é o amor pelo reino, né, por esse desenvolvimento, né, o amor pelo chamado, pela entrega. Quando nós vamos estudar sobre o amor ali em 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos que o amor, né, ele não busca os seus próprios interesses, né? O amor não se irrita, o amor não suspeita o mal, o amor não arde em ciúmes, né? Então, assim, quando nós faltamos no amor, nós precisamos voltar para essa palavra, né, de 1 Coríntios capítulo 13, ver onde nós estamos falhando. Então Jesus disse que ainda que essa igreja estivesse realizando muitas coisas, não tinha amor, né? Então havia ali o esfriamento do amor, e o esfriamento do amor acontece, né, quando existe também práticas, né, de iniquidade dentro do nosso coração, né? E nós começamos a esfriar, né? O amor começa a esfriar dentro de nós e passamos assim a não nos importar, né, tão profundamente. É interessante estudar isso, né? Como que podemos ser, né, pessoas tão ávidos assim, né, numa obra, e mesmo assim falharmos na questão do amor. Então Jesus disse: arrependa-te, arrependa-te, porque senão eu vou tirar o seu candelabro, né, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo do seu lugar entre as outras igrejas. Então ali essa igreja, se ela não se arrepender, ela vai ficar sem a glória que Jesus, né, o adorno que ele dá ali à igreja, para que ela possa representá-lo aqui na terra. Então ela vai ficar abandonada. E Jesus faz uma promessa, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, né? O fruto que vai trazer, né, a saúde para as nações, né? Quando diz lá em Apocalipse, né, no capítulo 22, fala sobre a árvore da vida. Então essa é a promessa para todos aqueles que forem vitoriosos, né? Então essa que foi a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso. E agora vem a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, né? Que é uma igreja sofredora, né? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e a sua pobreza. Aqui Jesus está dizendo que é uma igreja sofredora, né, que passa constantemente por tribulações, por aflições, né, angústias. E a sua pobreza, né, a sua humildade. Mas você é rico. Então Jesus está dizendo aqui, né, que ela era rica espiritualmente, uma igreja que possuía valores, né, que possuía, né, virtudes que não se podem comprar com dinheiro, né? Então, diante assim de tanto sofrimento, né, aí contrapondo, né, toda essa situação assim de sofrimento, de dor, né, de lutas, ela é uma igreja que era operosa, né, cheia de virtudes, né, cheia do poder do Espírito Santo. Então, aqui Jesus diz: e sei da blasfêmia dos que se opõem a você.
Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence à sinagoga de Satanás. Aqui Jesus está mostrando, né, que existe, né, um grupo de pessoas, né, que se esconde no judaísmo, né, que não são judeus, mas eles são sinagoga de Satanás. E pela primeira vez aparece essa expressão sinagoga de Satanás, que eu quero abrir um parênteses aqui. Eu tenho alguns vídeos, né, que falam sobre a sinagoga de Satanás, né, um sistema religioso adúltero que tem essas práticas, né, do judaísmo, um falso judaísmo. Então essas pessoas se escondem atrás de um falso judaísmo. Aí Jesus diz a ela, olha, não tenha medo. Né, faz ela uma advertência. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então Jesus aqui está dizendo, né, para que mesmo diante, né, quando nós passamos por tantas aflições, muitas vezes a gente fica com tanto receio, né? É uma tribulação atrás da outra. E então Jesus diz, olha, não temas, não tenha medo. Né? Porque se você permanecer fiel, eu darei a você a coroa da vida, né? Que é o direito de viver, né, eternamente, né, de ressuscitar naquele grande dia e viver para sempre com Cristo. Aí Jesus faz uma promessa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a promessa, né, que não é só a essa igreja, né, mas a todos nós, né, que pertencemos ao corpo de Cristo, que somos servos de Deus em Jesus Cristo. Então Jesus aqui, né, fala para João seguir e escrever a mensagem à igreja em Pérgamo. Aí diz, né, no versículo 12, escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados, perdão. E aqui fala, né, que é a espada de dois gumes, né, que corta para frente e para trás. Aquele que proclama, né, e aqueles a quem ouvem a mensagem. Aqui diz, conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Então Jesus está revelando que essa igreja era uma igreja que estava localizada no lugar onde Satanás ele tinha ali a capital, né, vamos dizer assim, de Satanás na terra, né, onde ele exercia todo o controle, né, de governo e também todo o controle no sentido religioso também. E eu não dei, né, o título dessa igreja de Pérgamo, que é a igreja idólatra, né? E nós vamos entender por quê. Ainda assim você permanece leal ao meu nome, porque dentro dessa igreja, né, porque aqui fala, né, de um grupo, né? Não é no sentido assim individual. Existia ali pessoas que permaneciam leais, mas, né, existia ali onde é a parte da queixa, né? Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. Para você entender a história de Balaão, você precisa ler no Antigo Testamento, o livro de Números, nos capítulos 22 a 24. Né? Aí Jesus diz que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Né? Então aqui está dizendo que essa igreja fazia vista grossa, né? As pessoas ali, né, que ensinam a lançar tropeço uns aos outros, né? Mas esses tropeços é para fazerem com que essas pessoas elas caiam, né, em prostituição espiritual, porque foi exatamente isso que Balaão fez com o rei Balaque. Né, quando, né, ele viu ali que o povo de Israel estava crescendo muito, estava conquistando Canaã, naquele período da migração, né, do povo de Israel, aquelas terras de Canaã. Então o rei
Balaque, ele ficou assim, apavorado com o crescimento do povo de Israel. Então ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, né? E como Balaão não conseguia, né, havia recebido, né, uma exortação do Senhor através de um anjo para não amaldiçoar o povo de Deus, então ele pensou assim, né, deu uma desperto, né, e disse assim, olha, eu não posso amaldiçoá-los, né. Cada vez que ele abria a boca, ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava esse profeta. Então ele começou a ensinar Balaque a lançar tropeços, né? Oferecendo mulheres, as mulheres cananeias lindíssimas, para que elas se deitassem com os filhos de Israel e eles acabassem se rendendo aos deuses daquelas mulheres, né? Então, olha que coisa, esse grupo de pessoas lança tropeços para que as pessoas caiam em prostituição espiritual. Então, essa igreja que Jesus está exortando, que ela está fazendo vista grossa a esse tipo de ensino. Esse tipo de ensino. Então, Jesus disse, né? Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas, né? Que também é levar as pessoas a cometerem imoralidade sexual. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente, de surpresa, até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, aqui está dizendo, né? Olha, faça isso logo, antes que eu venha de surpresa. Né? Tome o controle dessa situação. Né? Tome o controle, porque senão eu virei, né? E o Senhor vai expor ali as vergonhas. Então, e ele vai lutar através da espada que sai da boca do Senhor, né? Das suas palavras. Então, ele vai liberar ali sentenças, né? Contra ali aquela igreja, né? Aquele grupo de pessoas. Aí Jesus vem e faz aqui a promessa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. E aqui Jesus, ele fecha, né, dizendo que aqueles, né, que esperam no Senhor, né, os salvos, os eleitos, até os seus nomes vão ser trocados, né, e vai receber um novo nome, né, e um nome, né, que muitas vezes nós recebemos um nome que tem tantos significados ruins. Ali Jesus vai trazer um nome, né, com um significado daquilo que ele vê, né, e o que ele espera em nós. Então, essa é a promessa, né, de Jesus a essa igreja de Pérgamo. Então, seguindo a mensagem à igreja em Tiatira, né, a quarta igreja da Ásia. Então, Jesus aqui diz, né, mas voltando aqui na igreja de Pérgamo, né, falando sobre essa questão da idolatria, que constantemente, né, essa igreja cai, né, em pecados de idolatria. Nós podemos ver, né, que a prática, né, de voltar, quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos aquilo que nós fazíamos no passado. Então aqui fala sobre essa mistura, né, a mistura que tem, né, ali, né, nas doutrinas dessa igreja. Então, nós precisamos assim, observar atentamente sobre os valores, aquilo que a igreja tem andado, né, caminhado, tem acreditado. Né? Jesus, ele veio, né, para nos libertar das imposições, não só da lei, mas ele veio nos libertar dessas práticas, né, contaminadas dos ídolos e vivermos uma vida em liberdade, porque aquele que adora ídolos, ele é escravo, né? Ele é escravo
daqueles espíritos. E Jesus, ele veio nos tornar livres, quebrar verdadeiramente as cadeias, né, daqueles rituais sem fim. Então, por isso que essa igreja é considerada, né, uma igreja idólatra, né, que cai constantemente em questões da idolatria. Uma igreja que não sabe viver em liberdade. E então, seguindo agora, né, a igreja em Tiatira. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido. Sei tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Né? Então, aqui Jesus está fazendo esse elogio a essa igreja, né? Uma igreja que tem, assim, né, tem sido abundante, né, no seu, não só no seu trabalho, mas assim no seu crescimento, né, tem se desenvolvido. E aqui, né, fala que é uma igreja, o título dela, né, apesar dela ter todas essas qualidades, o título da igreja em Tiatira é uma igreja que cai, né, em prostituição, né? Está constantemente caindo em prostituição e também em práticas de feitiçaria. Então aqui, né, Jesus, ele fala: contudo tenho contra você uma queixa, você tem permitido que essa mulher, Jezabel, aí aqui fala de uma liderança, né, feminina, né, que está nessa igreja, nesse grupo, que se diz profetiza, que faz meus servos se desviarem, né? Que ela conduz essas pessoas a um mau caminho. Ela ensina a cometer imoralidade sexual, né? Que é prostituição, e a comer alimentos oferecidos aos ídolos. Aqui também podemos entender que esses alimentos oferecidos aos ídolos, né? São é no sentido literal também, né, que é o comer. O Senhor, o apóstolo Paulo orienta a igreja, né, na carta aos Coríntios, a não comerem dos alimentos oferecidos aos ídolos, não porque aquilo ali vai acontecer algum mal ao nosso corpo, porque aquilo ali é uma comida, né, mas é por causa da consciência dos idólatras, daquele que adora aqueles ídolos. Então é por causa deles, para que, né, a nossa vida não esteja ali naquela mistura. Então, é nesse sentido literal, mas também no sentido de se alimentar espiritualmente das coisas, né, que aquelas religiões idólatras se alimentam, né? Não se alimentar, né, das doutrinas, das práticas, né? E tentar ali fazer uma misturinha dentro da igreja do Senhor, colocando, isso pode, isso aqui, vamos fazer assim, igual eles fazem, mas aqui a gente vai mudar o nome, vai fazer para Jesus. Então, esses tipos de coisa aqui, né, que Jesus está querendo dizer, porque o livro de Apocalipse é cheio de simbologias, então a gente precisa ver cada palavra e saber o que aquilo ali significa, né? Porque às vezes está em forma de uma metáfora. Então, nesse caso aqui, né, se alimentar, né, comer os alimentos oferecidos aos ídolos, também significa se alimentar dessas práticas, né, da idolatria. E Jesus diz aqui: dei a ela tempo para que se arrependesse, né? Fala dessa figura feminina, dessa liderança feminina, mas não quer se arrepender de sua imoralidade, né? Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela, né, que fizerem aliança com ela, sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, ou seja, seus seguidores. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração.
Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Aí aqui fala, no versículo 24, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Né? Então, todas essas igrejas ali possuíam pessoas, né, que acabavam se desviando dos propósitos de Cristo, mas também sempre tinha ali um grupo de pessoas que ainda permaneciam fiéis à palavra, né, à sã doutrina e à vontade, né, principalmente do Senhor Jesus. Então, ali Jesus faz a promessa: eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Né? E essa foi a mensagem à igreja de Tiatira. Então, seguindo a quinta igreja, a igreja em Sardes, né? Que é a igreja considerada morta. E nós vamos entender por quê. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes, né? Ao líder, né? Ao pastor ou ao presbítero. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É uma igreja que tem uma boa reputação, né, entre as outras igrejas, mas Jesus é aquele que sonda a mente e o coração. Ele diz que essa igreja, ela está morta, né? Então ele fala assim: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto, né? Fala para que ela acorde, para que ela se levante, né? Para que ela ressuscite e faça as boas obras. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que viu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Aí Jesus está querendo dizer, né? Acordem, senão os atacarei de surpresa. E quando Jesus ele chega de surpresa, né, é algo assim, acaba sendo triste, né, porque falar que vai chegar de surpresa, né, quando a gente vai, olha, eu vou pegar, o que a gente fala pro nosso filho, né, olha, eu vou pegar você de surpresa. Ali ver um momento em que a pessoa está assim distraída e vulnerável, né, então, e ali vai ser revelado toda a sua vergonha, vai ser exposto, né? Tudo aquilo que está ali em oculto, todos vão ver. Então Jesus ele segue aqui dizendo: alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas. Olha que interessante, né? Sempre existe um povo, né? No meio de um povo. E suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a promessa do Senhor Jesus, né? Que não de maneira alguma, né, aqueles que se manterem fiéis à palavra do Senhor, o Senhor vai riscar os seus nomes do livro da vida. E seguindo aqui, né, a igreja em Filadélfia, que é a igreja fiel. É a igreja que todos nós cristãos sonhamos, né, ser. A igreja fiel. E nós vamos entender por que ela é considerada a igreja fiel. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, né? A chave do reino dos céus. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir, né? Ele tem
chaves, né, que abrem ali, né, a oportunidade, né, que atrai, nesse caso aqui, é a chave que é a porta que atrai, né, o reino dos céus. Aí, seguindo aqui, sei que tudo que você faz, né, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. E nesse caso aqui é a porta da oportunidade, né, da pregação do evangelho. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. É que mais uma vez o Senhor fala sobre essa sinagoga de Satanás, né? Esse grupo de pessoas que se escondem atrás do judaísmo, que não são judeus e que o Senhor, né, está duramente, né, contra eles, né, porque eles se opõem o tempo todo à igreja do Senhor aqui na terra. Então o Senhor Jesus, ele diz, olha, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem e prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Jesus aqui fala de uma honra que ele vai dar a essa igreja por causa da fidelidade dela, né? Ele vai fazer com que esses mentirosos se prostrem, né? Reconhecendo o valor que essa igreja tem para Jesus. Olha que interessante. E essa igreja, né, nós podemos entender que é a igreja que vai ser arrebatada, porque a igreja que vai ser arrebatada é a igreja fiel ao Senhor Jesus, né? Sabemos que Jesus vai tirar um povo de dentro de um povo. Aqueles que estarão na reunião com Cristo, que governarão a terra, serão reis e sacerdotes, né, para Deus, eles são os eleitos, né, são os escolhidos de Deus. Mas nós também sabemos que existem um grupo de crentes que são, né, considerados como os negligentes, né, que não foram assim tão fiéis ao Senhor Jesus. Esses vão ficar e vão, né, aqui ter que enfrentar, né, a besta, né, o anticristo e o falso profeta, e acabar tendo que pagar ali, né, completar a sua salvação, entregando as suas vidas, né, por amor a Jesus. Então, aqui o Senhor fala sobre uma honra. E uma outra coisa que eu percebo aqui, né, que Jesus ele espera de nós enquanto cristãos, né, duas coisas, né, que é a fidelidade e a perseverança. A fidelidade é o seu nome, né? Não negá-lo, não abandonar os seus princípios, não abandonar Jesus. E a perseverança é ali, né, na sua vocação também, no seu chamado. A perseverança ali, né, nos sofrimentos, né, em tudo aquilo que temos que viver, né, por amor ao reino de Deus. Né? Então, a fidelidade e a perseverança são dois atributos que precisamos, né, ficarmos assim, bastante atentos e aprendermos a sermos, né, fiéis e perseverantes no reino do Senhor Jesus. Aí aqui diz, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra, né, que é a grande tribulação. Jesus ele vai proteger esses eleitos nesse período que a terra vai estar passando por um sofrimento terrível. E diz assim para ela, venho em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Fala, Jesus aqui está revelando, né, que existe, né, a possibilidade ali de roubar, né? Ou vamos dizer assim, não é que existe a possibilidade de roubar, mas que existem pessoas de olho, né, naquilo que é nosso, naquilo que é a nossa recompensa, né? Então aqui Jesus está dizendo, olha, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa.
O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa foi a 6ª igreja, né? A igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E seguindo agora para o final, é a mensagem à igreja em Laodiceia, né? A 7ª igreja. E Jesus diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Várias vezes nós vemos isso, né? Jesus dizendo às igrejas: sei de tudo que você faz. Nós vemos que os olhos do Senhor contemplam 24 horas as ações da igreja, né? Os seus olhos como chamas de fogo, olhando, né? Contemplando cada detalhe das nossas obras. Aí Jesus disse: olha, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, né? E o título dessa igreja aqui é a Igreja Morna. E agora vamos saber por quê. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Esse vomitar de minha boca significa que Jesus vai desprezar, né, por causa dessa atitude de mornidão. É o ato de ficarmos em cima do muro, de, né, tentar agradar um e agradar outro, sem posicionamento, né? E isso não está ligado à justiça, porque a justiça é aquilo, você não deve ser justo, né, para um grupo de pessoas. Não tem nada a ver com justiça. Essa mornidão, né, são as ações da fé, né, das suas obras. É morno. Jesus diz que vai desprezar, vai vomitar da boca. Você diz: eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Aí aqui fala também, né, de uma reputação que essa igreja tem, né, e reconhecendo ali, né, a sua riqueza, né, e que não precisa de nada, né? E aqui fala sobre todos os aspectos que você possa imaginar. Mas aqui o Senhor diz, né, a ela: não percebes que és infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. É uma igreja, né, que ela tem assim tanto orgulho, né, vamos dizer assim, se vê numa autoestima enganosa que não é verdade. E aqui Jesus diz: és infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Né? O fogo, né, quando ele está em altas temperaturas, né, ali, quando é colocado o ouro, ele derrete, né, para tomar uma nova forma. Aqui Jesus aconselha a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, né, aconselhando a essa igreja a buscar dele as verdadeiras virtudes, né, que Jesus tem. E então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Porque está cego, então tem que botar um remédio para enxergar, para ver que é aparente, não é nada disso. Que ele acredita e que ele está se enxergando, né?
chegando em si mesmo. Aí Jesus diz: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso. Aí ele traz, né? Olha, lembra de mim, daquilo que eu fiz, como eu me manifestei. Né? Eu fui vitorioso e me assentei com meu Pai em seu trono, como recompensa das minhas atitudes. Eu me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essas foram as 7 recomendações de Jesus às igrejas ali da Ásia, né? E essas recomendações, elas seguem, né, até os dias de hoje, a nós, né, que pertencemos ao Senhor Jesus. É importante, né, que eu estou ministrando essa palavra aqui, e o Senhor, ele tem urgência, né, para transformar situações que estão acontecendo no nosso meio. Né? A mensagem de Jesus às igrejas da Ásia é uma mensagem, né, de advertência, de mudança de atitudes, mudança de comportamento. Né? Como eu falei, elogio, crítica, advertência e promessa. Mas precisamos atentar, né, aquilo que o Senhor está nos advertindo, aquilo que Ele nos está elogiando, né, que possamos desenvolver ainda mais. Mas aquilo que Ele está nos advertindo, Ele fala: arrependa-te logo, para que o Senhor, quando Ele, né, vir ao nosso encontro, nós não venhamos ser achados em falta e ali distraídos, né? Tão assim distraídos, e as nossas vergonhas começarem a aparecer. Né, aquilo que nós estamos assim colocando assim debaixo dos panos, deixando assim mais para frente, aquelas situações que nós sabemos que temos que resolver e não resolvemos. Aí quando o Senhor vem, Ele traz tudo à tona, e sabemos que o Senhor Jesus, Ele faz isso. Como Ele finalizou aqui, né? Eu corrijo e disciplino a todos que amo. Então é uma mensagem, né? Porque Jesus nos ama. Jesus ama a sua igreja. E Ele, né, tem, né, urgência, porque o Pai, Ele tem o seu tempo, a hora certa, em que todas essas coisas vão chegar a uma conclusão e vamos estar vivendo, né, um novo período, né, um período prometido, né, pelo Senhor Jesus, onde vamos estar juntos, governando com Cristo. Né, assim como Cristo está assentado no trono, né, nós também nos assentaremos, e para isso precisamos estar preparados, precisamos estar trabalhando essas questões, né, porque reis e sacerdotes precisam estar aptos para viverem, né, o ofício, né, esse ofício tão lindo e tão importante dentro do reino de Deus. Amém? E que essa mensagem possa estar trazendo ao seu coração uma urgência, né? Uma urgência de mudança e de restauração. Amém?